Bom dia, irmãos. Continuar o nosso estudo dos personagens ao redor da cruz. Nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa revista. Nossa revista que é baseada nesse livro aqui. Então, embora as nossas lições estejam acabando, é interessante ler o livro aqui, você tem mais aprofundamento. Então, eu recomendo que você leia esse livro que é muito bacana. Nós já viemos estudando todos os personagens que participaram de uma maneira ou de outra do evento da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar essa personagem em tela, Maria Madalena. Quem foi ela? O interessante dessas lições é que os principais personagens bíblicos todos nós conhecemos muito bem. Agora, essas lições são sobre alguns personagens, eu vou usar um termo que não é o mais adequado, coadjuvantes da narrativa, E tem lições importantíssimas sobre eles que nós podemos tirar para as nossas vidas, estudando essas vidas. E hoje nós vamos estudar sobre Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? Se nós tivéssemos que resumir a lição de hoje em uma palavra, se nós tivéssemos que escolher uma palavra para a lição de hoje, a palavra seria transformação. Porque Maria Madalena foi transformada através do encontro que ela teve com o Senhor Jesus Cristo. E aí esse verso que nós vemos em tela, quando nós conhecemos a Jesus, somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. E a biografia de Maria Madalena, desculpe, esqueci da máscara. A biografia, melhorou, A biografia de Maria Madalena nos mostra isso, uma transformação, uma nova vida em Jesus. Nós vemos na narrativa bíblica que Jesus ele era acompanhado de seguidores por onde ele ia. Os 12, que nós conhecemos bem, mas havia um grupo que acompanhava Jesus, não eram só os 12, havia um grupo maior de seguidores. Na medida em que Jesus ia pregando, aquelas pessoas iam seguindo ele. E nesse grupo haviam mulheres, dentre as quais Maria Madalena. Vamos ler a nossa Bíblia. Eu vou ler por conta do microfone, mas os irmãos podem acompanhar o que diz, o que o evangelista Lucas escreveu, lá em Lucas 8, 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Nós já vamos continuar um pouquinho, vamos ler o verso 3 também. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Interessante, na Bíblia nada está escrito por acaso. A Bíblia ela foi inspirada. Então esses detalhes que a Escritura nos dá, eles têm um motivo. Eles não estão na Bíblia por acaso. Nós já vamos entender o porquê que o evangelista destaca essas mulheres. A gente vê que tem um grupo
tem alguns nomes aqui, e Maria Madalena estava lá. Então é isso que nós vemos nesse texto. Quem eram essas mulheres? Tem 3 nomes que nós lemos. Joana, esposa de Cusa, procurador do rei Herodes. Cusa era, vamos dizer assim, o ministro da fazenda do rei. Ele cuidava do dinheiro do rei. Que interessante. Joana era esposa dele. Se a gente imaginar alguém que cuida do dinheiro do rei, era alguém de posses, era alguém de destaque, era alguém de dinheiro que estava lá. Então, e aqui o texto diz o quê? Que elas lhe prestavam assistência com os seus bens. Veja o que Deus faz com a sua igreja. Levanta gente de dinheiro para quê? Para providenciar o sustento, para que a obra seja mantida. E foi isso que Deus fez com Joana. Joana e Susana, porque diz também que Susana ajudava também. A gente não sabe quem era Susana. A Bíblia não fala, mas diz que essas mulheres ajudavam com seus bens. Eram mulheres fiéis, que sustentavam o ministério materialmente. Né? Jesus levanta pessoas na igreja para isso, pessoas fiéis, para sustentarem o ministério, com pouco e com muito. Deus quer de nós fidelidade. Maria Madalena, que nós vamos estudar, vamos passar a lição inteira falando sobre ela. Então eu só queria, antes de entrar em Maria Madalena, ressaltar que haviam essas mulheres, e eram mulheres fiéis, que sustentavam o ministério de Jesus. Outra coisa que elas tinham em comum, elas haviam sido curadas. Nós não sabemos as enfermidades que elas enfrentaram, mas elas haviam sido curadas por Jesus. Jesus havia curado elas, então elas passam a seguir Jesus. Maria Madalena também. E o que a gente sabe nessa narrativa sobre Maria Madalena especificamente? Ela morava em Madala, que é uma cidade do mar da Galileia, uma cidade de praia, uma cidade no mar. E, ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não diz que ela era prostituta. Muitas pessoas falam assim, Maria Madalena, aquela prostituta que se converteu. Não. A Bíblia não diz isso. Às vezes, alguns dizem, porque lá em Lucas capítulo 7, o capítulo anterior a esse, Lucas fala da prostituta que se converteu. Mas não existem evidências que essa prostituta e Maria Madalena seja a mesma pessoa. Então, a gente não pode misturar as coisas. O que a gente sabe de Maria Madalena, e o texto diz isso, é que ela vivia com 7 demônios. Possessão demoníaca existe, sim. Não como a gente vê alardeando por essas igrejas afora, mas é algo que existe. Maria Madalena, ela vivia assolada, atormentada por 7 demônios. Uma vida, ela era possessa de 7 demônios. Como se um não bastasse, eram 7. A vida dela devia ser um inferno. Nós não temos detalhes sobre o que ela passava, mas a gente sabe que ela era alguém possessa, atormentada por esses espíritos malignos. E Jesus vai e liberta essa mulher. Jesus vai e expulsa os demônios dessa mulher. E Maria Madalena passa a seguir Jesus. Que outra opção para alguém que libertou você desses demônios? O que fazer para agradecer alguém que libertou
a sua vida desses 7 demônios. Essa é Maria Madalena. Então, quando nós falamos a nossa personagem, é isso que nós vemos sobre ela. E aí, a gente começa a ver o porquê o evangelista citou essas mulheres no texto bíblico. Naquela época, naquela cultura, a mulher era considerada propriedade do homem. Naquela época, a mulher ela era colocada à parte da sociedade. Para os irmãos terem uma ideia, os rabinos não ensinavam mulheres. Esse era o costume do judaísmo. Isso aqui que a gente está fazendo aqui era impensável. Mulher assistir aula de escola dominical, tá louco? Era uma coisa do outro mundo. O que Jesus Cristo faz? Ele revoluciona aquela época. Jesus ele trata as mulheres com respeito e com dignidade. Uma coisa que não era comum. Hoje em dia, em tempos de politicamente correto, né, isso é um absurdo. A gente não consegue conceber que em alguma época da história isso aconteceu, mas era assim. Jesus vem e trata as mulheres de uma maneira diferente de tudo aquilo que era praticado. Tudo aquilo que era tido como normal. Eu até botei lá alguns outros episódios para a gente ver que isso era um padrão. Lembra da mulher samaritana lá na beira do poço? Que Jesus vai e ajuda e depois ela vira uma evangelista lá na Samaria. A mulher adúltera, mulher pega em adultério, que Jesus vai e resgata das mãos dos fariseus. A gente lendo isso na Bíblia parece uma coisa trivial. Mas se você colocar e usar o óculos da cultura da época, isso era um absurdo, era uma coisa assim, sem noção, sem comparação. Mas isso é o que Jesus faz. Ele acolhe a mulher. E Jesus, é interessante também a gente notar isso, né? Jesus ele era revolucionário em vários aspectos. Ele tinha um carinho especial por quem? Pelos marginalizados, por aqueles colocados à parte. Né? E Jesus, ele, se a gente lê os evangelhos, ele é acusado. Quem é esse que come com publicanos e pecadores? Esse é seu mestre? Olha com quem ele anda. Leprosos. Leprosos. Jesus andava com leprosos. Como é que o judeu tratava o leproso? Alguns leprosos tinham que andar com um sininho, para que as pessoas vissem que ele estava chegando perto, e para as pessoas saírem de perto, porque a lepra, quem era leproso era tido como impuro. Se você tinha contato com o leproso, você tinha que se purificar. Jesus vai e cura o leproso. Ele vai atrás do leproso. Publicano. Publicano era quem arrecadava imposto dos judeus para os romanos. Imagina como era uma pessoa querida. Bom dia, gente. Vim cobrar o imposto de vocês. Que legal, né? Que gente bacana, né? Eu vou passar aqui, ó, a sacolinha, cada um põe um dinheirinho lá dentro, tá bom? Publicano passava na rua, se atravessava. Era uma pessoa que você não queria ver. Mateus. O que Jesus faz? Pega esse homem, vira de cabeça para baixo, né? Esse era Jesus. Jesus ia atrás de quem? De quem? Os pecadores, os imundos da época, aquele que ninguém queria. Ele ia.
Não é à toa, né, que ele era tão revolucionário, que ele era tão diferente. E nós somos cristãos, imitadores de Jesus. Como que nós tratamos os pecadores e os marginalizados? As Marias Madalenas da nossa época. Como é que a gente trata? A gente atrai ou a gente repele? A gente acolhe ou a gente afasta? A gente cura ou a gente acusa? A gente guia ou a gente confunde? A gente junta ou dispersa? Se a gente imita Jesus, a gente tem que imitar o que Jesus fazia. Não tem outra opção para nós. A gente faz, ou a gente faz o que a Bíblia diz para a gente fazer, ou a gente faz aquilo que a gente acha melhor, mais cômodo, mais correto, ou aquilo que, na minha opinião, é o certo. Nós, como cristãos reformados, nós seguimos a Bíblia, o sola Escritura. É o que a Bíblia diz, não é o que eu acho. Infelizmente, às vezes eu queria que a Bíblia dissesse aquilo que eu gosto, mas a minha Bíblia insiste em ir contra a minha opinião. E aí o que eu tenho que fazer? Tenho que seguir a Bíblia. A primeira coisa que a gente observa em Jesus é que ele se importa. Ele tem empatia, ele tem compaixão, ele tem misericórdia das pessoas que o procuram. É isso que a gente vê. Nesse mundo, nesse contexto em que a gente vive, quais são os sofrimentos que a gente tem observado, que a gente vê nas pessoas? É um mundo carente, é um mundo de sofrimento, de depressão. Pessoas sofrem com vícios, com doenças físicas, com solidão nessa pandemia. Gente, em casa a gente está bem, nós somos em 4, mas e quem mora sozinho? Como é que faz? Né? Quantas coisas, aí em tela tem alguns exemplos de sofrimento, mas de maneira alguma essa tela é exaustiva. Existem sofrimentos das mais diversas naturezas. Nós nos importamos, nós temos sensibilidade com quem está à nossa volta sofrendo, com ansiedade, com tantos problemas que a gente vê, violência doméstica. A gente vê na televisão essas barbaridades e ontem, meu sogro, minha sogra estava em casa, a gente reparando em algumas coisas, né? Eu ouvindo a conversa deles, na verdade. Que quando aconteceu aquele caso, né, dos Nardoni que jogaram a criança pela janela, foi uma comoção, foi uma coisa assim, gente, que absurdo. Parece que isso se banalizou. Parece que esses casos ficaram mais comuns. A violência contra a mulher. Parece que a gente vê essas notícias no jornal e parece que, puxa vida, mais um caso, né? Que coisa. Agora vamos ver o futebol, a final do Campeonato Paulista. A gente fica banalizado com essas coisas, né? Jesus se importava. Jesus olhava para os fracos e se importava. Nós, como igreja, a primeira coisa que a gente tem que aprender e tem que fazer é sentir a dor do outro. É sentir o que aqueles que estão sofrendo estão sentindo e se importar com quem está sofrendo. Jesus se importa. A marca de Jesus é a compaixão. Nós somos cristãos, Cristos em miniatura, imitadores de Cristo.
E tem alguns textos que eu selecionei, mas claro, são só alguns, tem 1 zilhão de textos na Bíblia falando isso. Mas vamos ver o que eles têm em comum. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? João 13, 34 e 35. Não, acho que eu peguei a referência errada. João 15, 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tá fácil. Assim como eu vos amei. Jesus foi para a cruz no nosso lugar. Jesus quer que a gente ame como Ele amou. Ele deu o exemplo, Ele morreu por nós e Ele quer que nós amemos as pessoas como Ele amou. Amor, pelos frutos vos conhecereis. Se você é cristão, você não vai ser conhecido, reconhecido como cristão, porque você diz que você é cristão. Você vai ser reconhecido como cristão por aquilo que você sente pelas pessoas, pela sua verdade, por aquilo que você pratica pelas pessoas. É isso aqui, isso que é fruto. Imagine uma situação absurda. Um pé de laranja. Todo mundo conhece um pé de laranja, certo? Mas imagina que esse pé de laranja, ao invés de dar laranjas, tem lá uma placa assim, ó, laranjeira. Só. Se eu pegar uma bananeira e fincar uma placa assim, ó, laranjeira. Talvez se você não conheça, você, sei lá, pode pensar que laranja vai nascer laranja de uma bananeira, mas não vai, né? Mas se você conhece, você já viu um pé de banana, você vai falar, isso não é uma laranjeira, isso é uma bananeira. Mesmo que a placa esteja dizendo que é uma laranjeira, não é. Não rola, não é. A gente vai mostrar para as pessoas que a gente é cristão se a gente amar, se a gente for realmente como Jesus foi, imitadores de Jesus. Jesus, ele se importa e ele vai atrás. Essa é a primeira lição que eu queria deixar com os irmãos. Ele se importou com Maria Madalena. Ele olhou aquela mulher possessa de espíritos, foi lá e curou ela. Foi lá e ajudou ela. Nós temos que nos importar, é a primeira coisa. Depois, como que a gente vê as pessoas? Com quais óculos? Quando a gente vê um pecador, a gente vê uma pessoa aprisionada pelo pecado, ou a gente vê um inimigo, ou a gente vê o opositor, ou a gente vê quem eu tenho que combater. A gente aproxima ou a gente afasta as pessoas? Será que a gente está tão obcecado em combater o pecado que a gente destrói o pecador? Vamos combater o pecado matando todos os pecadores e aí a gente vai obter a santidade. Será que é assim que Jesus fazia? Eu trouxe aqui vou fazer um merchan aqui, rapidinho. Tem um livro, se você não leu, eu recomendo que você leia, Philip Yancey, Maravilhosa Graça. E a gente vai falar de graça. Essa lição fala muito de graça. E eu vou ler um pedacinho para vocês, vou dar um spoilerzinho, bem de leve, para vocês. Em meu livro, O Jesus que eu nunca conheci, contém uma história verídica que muito tempo depois continuou me perseguindo. Eu a ouvi de um amigo que trabalha com pessoas marginalizadas em Chicago. Uma prostituta veio falar comigo em terríveis dificuldades, sem lar, doente
incapaz de comprar comida para si e para a filha de 2 anos de idade. Entre soluços e lágrimas, contou-me que estivera alugando sua filha de 2 anos de idade a homens interessados em sexo pervertido. Ela ganhava mais alugando sua filha por 1 hora do que poderia ganhar ela mesma em 1 noite. Tinha de fazê-lo, dizia, para sustentar o vício em drogas. Eu mal aguentava ouvir a sua sórdida história. Havia outra coisa. Eu me sentia legalmente responsável. Tenho de denunciar casos de abuso contra crianças. Mas naquele momento, eu não tinha ideia do que dizer àquela mulher. O que você faria no lugar dele, se você ouvisse esse relato aqui? Finalmente, perguntei a ela se nunca havia pensado em ir a uma igreja pedir ajuda. Nunca me esquecerei do olhar assustado que perpassou seu rosto. Igreja! Ela exclamou. Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer com que eu me sinta ainda pior. O que me feriu na história de meu amigo é que mulheres muito parecidas com essa prostituta procuraram Jesus e não fugiram dele. Por pior que uma pessoa se sentisse a respeito de si mesma, ela sempre procurava Jesus como um refúgio. Será que a igreja perdeu esse dom? Evidentemente, os desvalidos que recorriam a Jesus quando ele vivia na terra já não se sentem bem-vindos entre os seus discípulos. O que aconteceu? Quanto mais eu pensava nessa pergunta, mais me sentia atraído por uma palavra como chave. Tudo o que vem a seguir se desenrola a partir dessa palavra. A palavra é graça. Como que um pecador se sente no nosso meio? Como nós, como igreja, como imitadores de Jesus, temos nos comportado? Como que a igreja tem se parecido? Um repelente para espantar quem nos aborrece, os mal cheirosos, os incômodos, aqueles que fazem coisas terríveis? Ou um farol para aquele que está perdido no mar, desesperado, sem saber para onde ir, fala que aqui é a luz, olha, Jesus, eu não sei em que buraco você se meteu, eu não sei a sua situação, mas eu sei uma coisa, Jesus Cristo é o caminho, Jesus é a salvação. Como que nós temos nos comportado? Pessoalmente, individualmente. E aqui, eu preciso falar ao seu coração. A igreja somos nós. Como cada um de nós tem se comportado diante da oposição. A gente padece de um problema muito sério, que é uma arrogância espiritual. E aí eu estou falando da igreja, falando de nós. Nós nos achamos limpinhos. Nós nos achamos diferentes. Nós nos esquecemos do nosso pecado. Porque é muito mais gostoso falar do pecado de vocês do que do meu. Falar do meu pecado, fala das minhas faltas, das vezes que eu fracassei. Então eu prefiro falar do seu pecado do que do meu pecado. Porque o meu pecado é sobre mim, é sobre as minhas mazelas, sobre as minhas falhas. O seu pecado é sobre o seu. Então eu prefiro falar do seu, me é muito mais confortável. Mas a gente está aqui para mostrar para as pessoas, eu sou pecador assim como você, meu pecado não é menor do que o seu. E existe uma salvação, existe um farol, existe Jesus que morreu na cruz
para fazer o que eu não podia pagar, para me livrar do meu pecado. Esse é o papel da igreja. Só que muitas vezes a gente assume uma postura acusatória. Por quê? Porque é muito mais gostoso a gente acusar. Quem são os leprosos do nosso tempo? Quem são os leprosos? Aqueles que a gente abomina, que a gente... Vamos pensar em alguns? Quem pode me dar um exemplo de um leproso de hoje em dia? Os drogados. Quem mais? Os viciados. Quem mais? Hã? Políticos. Quem mais? Vamos, gente. Quem são os mais opostos? Aquele que você olha assim e fala assim, que você vê na televisão, você fala, nossa, mendigos, homossexuais, quem mais? Ladrões, pedófilos, comunistas, muçulmanos. Não são esses aqueles que a gente abana a cabeça e fala, nossa, como é que pode? Esses são os leprosos. Se Jesus estivesse entre a gente, o que ele faria com essa turma? Qual das figurinhas ilustra isso? Né? A gente tem que lembrar disso. Física na escola dominical. Terceira lei de Newton. Os engenheiros acham que engenharia, física não tem nada a ver com Bíblia, né? Mas tem. Olha lá. Definição da lei de Newton basicamente é o seguinte. Toda ação tem uma reação de igual intensidade em sentido oposto. Basicamente, o que Newton fez, ele escreveu essa lei para dizer o seguinte, se você bater sua cabeça na parede, com a força que você bater na parede, a parede vai bater na sua cabeça de volta. Se você der uma canelada em algum lugar, com a força que você der a canelada, o corpo que você atingiu vai devolver. Nas relações humanas é igual. Por isso que Provérbios 25, 22 diz que é para a gente tratar bem nossos inimigos. Sabe por quê? Porque a gente vai acumular brasas vivas na cabeça deles. Imagina, agora em casa, eu aprendi a fazer churrasco nessa pandemia. Né? E aí, a brasa viva está bem nítida na minha mente. O que é uma brasa viva? Vocês levarem a carne, de repente, depois da pandemia, pode até ser. Né? Mas uma brasa viva, imagina você pegar uma brasa dessas que a gente vê no churrasco e pôr na cabeça. Vai incomodar? Vai te fazer pensar? Como que é isso, essa brasa viva? Caramba, eu tratei ele mal, como é que ele pode me tratar bem? Funciona. Faça o teste. É uma coisa do outro mundo, porque as pessoas, o homem ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. O homem ele tem um instinto moral. Você acha que não? Pega um estuprador e põe na cadeia, para você ver. O bandido ele fez um crime, ele é ladrão, um homicida, mas alguns crimes ele não admite. Pega um pedófilo e põe no presídio. Por quê? Aquele senso moral distorcido que o bandido tem, ele fala assim, espera um pouquinho. Tudo tem limite. Eu matei 200, mas matar criança? Não é assim? Lei de Newton, aplicada à Bíblia. Newton era um cristão, mas deixa eu não devagar, deixa eu voltar aqui para a aula. O que a gente faz causa uma reação oposta. Você quer ganhar as pessoas para Jesus? O que você acha que vai acontecer se você adotar uma postura combativa?
vamos pegar uns absurdos, vamos tratar para a nossa realidade, porque é nesses dias que a gente vive. Pega um muçulmano. E, gente, eu vejo cada cristão fazendo tanto gol contra, gente, e saindo comemorando gol contra, pelo amor de Deus, gente. Os muçulmanos na Síria, há uns anos atrás, estava aquela coisa do Estado Islâmico, né? Gente matando, o pessoal atravessando o mar, tentando, né? Os muçulmanos fugindo da Síria. E os cristãos protestando. Poxa, como é que a gente vai adotar esses muçulmanos no nosso país? Tira esse pessoal para fora. Esse pessoal é terrorista. Esse pessoal não presta. Esse pessoal é sujo. Gente, acorda. Deus está fazendo uma... Daqui a pouco tem merchan, daqui a pouco vai ter um comercial. Deixa eu segurar. Mas Deus está trabalhando, está tirando. Você não pode ir lá, os missionários não podem ir lá porque o Estado Islâmico mata. Deus está tirando. Se Maomé não vai até montanha, Deus está trazendo uma montanha até Maomé. Deus está tirando esse pessoal, está trazendo para o nosso meio. Imagina o poder de você pegar uma pessoa dessas e acolher. O muçulmano cresceu aprendendo que nós, os cristãos ocidentais, somos os bichos papões. Nós somos os depravados, os bichos papões. De repente esse cara chega no nosso meio, ele é acolhido. Ele é servido. Ele é ajudado. O que você acha que vai acontecer na cabeça dele? Poxa, peraí, eu aprendi que esse pessoal é do mal a vida inteira, só que esse pessoal do mal está me recebendo? Como assim? Tem alguma coisa errada. O que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, não bate com aquilo que eu aprendi desde pequeno. Oi? Judeu e samaritano. A história do bom samaritano. O judeu semi-morto, ele é ajudado por quem? Pelo samaritano, pelo último da fila, pelo mais improvável. Brasas vivas. Eu aprendi que esse pessoal do Brasil é do mal. Eles são ocidentais, seguidores dos Estados Unidos, que é o grande Satã. Só que esse pessoal está me recebendo, está me acolhendo, está me ajudando, está me dando de comer. Brasas vivas. Você acha que esse cara vai dormir como? Com a cabeça virando uma picanha, né? Fritando. Como assim, gente? Não é assim? Os leprosos dos nossos dias, os muçulmanos. Comunistas! Ah, esses são nossos inimigos. E aí me lembrei de uma história, vou tirar do fundo do baú, década de 80. Nós frequentávamos a igreja presbiteriana, Francisco Rafael, alguns blocos aqui, algumas quadras daqui. Meu pai era presbítero lá. Meu pai é presbítero, ele ainda está vivo. Mais um belo domingo, chuvoso, chovendo pra caramba, eis que entra quem na nossa igreja? Um comunista. Na época que existia comunista, União Soviética. Ele era um pesquisador do INPE, na época que o Brasil estava lançando o satélite junto com a Rússia, ele foi mandado aqui para São José para fazer alguma coisa do satélite, foi conhecer São José dos Campos, começa uma chuva, e lá na igreja não era que nem a nossa, que tem uma porta aberta que dá para a rua, lá tem não sei como é que chama, tipo um anteparo, tem um nome que eu não vou me lembrar. Mas ele entrou lá para fugir da chuva. O que meu pai fez? Vamos entrar. Meu pai traduziu o culto para ele, para o inglês. Levamos esse homem para casa, ele almoçou com a gente. Eu, na época, era um rapaz, não tenho mérito nenhum nisso, nem sabia o que estava acontecendo.
A gente, na época, tinha um seminarista que ficava em casa com a gente, o Edvan, que Deus já recolheu, mas ele estava lá, eles passaram a tarde inteira conversando sobre Jesus. Levamos ele de volta para o culto à noite. Meu pai traduziu o culto para ele. Nós demos uma Bíblia para ele em inglês. Por acaso, meu pai viajava muito, ele tinha essa Bíblia. Presenteamos ele com a Bíblia e deixamos ele no hotel. O fim da história eu não sei. O que deu essa sementinha? O que eu sei é que quando a gente devolveu esse homem no hotel, esse homem chorou. Talvez no céu a gente saiba o desfecho dessa história, não sei. Mas ele era comunista raiz, comunista vermelho, não esses cor-de-rosa que tem por aí hoje. Era russo mesmo, União Soviética, o malvadão. Brasas vivas. Quando ele voltar lá para o país dele, que hoje nem existe mais, na época existia a União Soviética, hoje não existe mais, hoje é. Quando falarem para ele assim, olha, esses brasileiros são malvados, viu? Esses brasileiros, cuidado com eles, que eles são brasas vivas. Ele ouviu do Evangelho. E ele levou com ele. É uma contaminação. Ele foi contaminado com a palavra de Deus. Agora, vamos imaginar um cenário paralelo? Ele chovendo, ele entrou na igreja. Isso dá uma pesada no peito dele. Seu comunista malvado, inimigo do evangelho, ponha-se daqui para fora. Você é mau. Imagina Jesus. Os desesperados procurando ele. Larga sua possessa. Não me contamine. Leproso, não chegue perto de mim. Felizmente não é o que a gente observa. Maria Madalena foi acolhida, foi recebida por Jesus. E isso fez toda a diferença na vida dela. O evangelho vai avançar. Eu sou calvinista. Eu creio que Deus é soberano, Deus é poderoso e ninguém vai deter os planos dele. Deus não precisa de criaturinhas que nem a gente, não precisa de gentinha que nem nós para ajudar. Só que nós temos o privilégio, Deus nos deu o privilégio de ajudar. Esse é um privilégio. A obra vai acontecer através de nós nos deixando sermos usados por Deus ou apesar de nós. Apesar do nosso gol contra, apesar de tudo que a gente atrapalhou, a obra vai acontecer. A pergunta é, nós queremos ajudar ou nós estamos atrapalhando? É isso que nós temos que pensar antes de responder. E agora, merchan, uma palavra dos nossos não patrocinadores, que eles não estão patrocinando essa aula, mas eu preciso compartilhar com os irmãos isso aqui. Eu falei que o evangelho vai avançar através de você ou apesar de você. E essa semana teve a aula online do curso Perspectivas. É um curso muito joia, que é sobre isso, sobre alcançar as pessoas para Jesus. Quem que já fez Perspectivas aqui? Eu sei que a Ieda já fez, a Lucilene já fez, o pastor já fez, pastor o Josias. Não acredite em mim. Pergunte a esses irmãos sobre esse curso. O que eles acharam, se vale a pena. Eu acho que dos cursos que eu já fiz, foi o mais legal que eu já fiz. Esse curso ele é explosivo. Esse curso pega você e chacoalha assim. Sabe a garrafa de Coca-Cola, quando você chacoalha, que você abre e faz... Puff? É mais ou menos isso que vai acontecer com você. Porque esse curso, ele é meio de volta ao básico.
O que você está fazendo aqui? Sobre o que é a sua vida? Para que você está aqui? E esse curso fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus, não é a nossa realidade local. Ele fala, é muito maior do que você imagina. O que Deus está fazendo no mundo. E esse curso é sobre isso. Se você não fez, se você tem condições de fazer e não vai fazer, você está cochilando. Estou exagerando? Não é isso? Esse curso me virou de ponta cabeça. Esse curso faz pensar, esse curso faz chorar, esse curso faz abrir o olho. Se você, eu peço para você não acreditar em mim, pergunta para quem já fez. E pergunta o testemunho sobre o que esse curso é, sobre o que esse curso fala. É dinamite. O site está lá, entra lá, dá uma olhadinha, que vale a pena. Como é que a gente vai alcançar as Marias Madalenas desse mundo? Como é que a gente vai alcançar aqueles que estão longe de Jesus? Esse curso é sobre isso. E esse curso vai te ajudar nisso. Recomendo fortemente. Maria Madalena passou por uma transformação. Ela mudou totalmente. E ela começa a seguir Jesus. A primeira coisa que a gente vê é a gratidão dela pelo que ela experimentou. Ela sentiu na pele o que era ser prisioneira do pecado e ser liberta por Jesus. Ela viveu isso, ninguém contou para ela. E por conta disso, ela dedica a sua vida a servir quem a libertou. As pessoas têm uma ideia muito errada da gente. Elas falam assim, você não vai fazer isso, você não vai em tais lugares porque o seu pastor vai brigar com você. Porque se você for em tais lugares, Deus vai mandar um raio na sua cabeça. Gente, que ideia errada. Deus é um Deus de graça. Se Deus fosse punir a gente pelos nossos pecados, só ia ter carvão aqui, né? Todo mundo já tinha sido fritado, né? Deus já tinha... Todos nós somos pecadores. Deus é um Deus de graça. A gente serve a Deus, a gente busca a Deus em gratidão. Porque eu sei que aquela cruz era para mim. Só que Jesus foi lá no meu lugar. Então o que eu faço? Eu retribuo dedicando a minha vida a Deus em gratidão, como Maria Madalena fez. É em gratidão. O que eu posso fazer para agradecer? A única coisa que eu posso fazer é viver, é seguir, é servir. Maria Madalena está na nossa revista porque ela foi testemunha ocular da cruz. Quando Jesus foi preso, vários fugiram, se esconderam. Vai que eu também vou para a cruz, né? Esses romanos, eles são maus. Não é brincadeira. Deixa eu... Mas ela ficou. Ela acompanhou a crucificação. Nós lemos lá no texto de Marcos, Marcos 15, 40, 41, que ela estava lá. Na cruz. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Elas estavam lá olhando de longe tudo o que estava acontecendo. Elas não abandonaram Jesus na hora mais negra, na hora mais terrível, na hora mais dura do ministério dele. Elas estavam lá. Elas ouviram a crucificação. Elas testemunharam o drama de Jesus no livro. Ele dá uma cor mais forte para isso. Ele diz que elas ouviram os gritos de Jesus.
Ela viu. Eu não vou ler o texto porque eu preciso concluir. E ela seguiu o sepultamento de Jesus. Ela estava lá quando o corpo de Jesus foi tirado. Não foi algo que contaram para ela, ela viu, ela viveu aquilo. E quis Deus que ela fosse a primeira testemunha da ressurreição. E a narrativa bíblica é muito bonita. Esses textos eu vou tentar ler muito rapidamente, porque eles são muito bonitos. Diz que Jesus morre, e ela vai no dia seguinte cuidar do corpo. Olha só, para muitos tinha acabado. Game over. Jesus morreu, acabou. Eu tinha acreditado que ele era o Messias, mas ele morreu, foi crucificado. Eu vi, quando tiraram o corpo, eu vi enterrando ele. Mas Maria Madalena, o que ela faz? No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Madalena foram ver o sepulcro. Elas foram lá no sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E ela vai lá, no sepulcro está vazio. A narrativa mostra, João 20, 2-8, e é compreensível isso, que a ficha não caiu direito. Imagina alguém ressuscitar. João 20, 2-8. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Roubaram Jesus. Que ideia maluca. Alguém tirou aquela pedrona de toneladas, cortou o selo romano, né? Pegaram Jesus e sumiram com Jesus. Roubaram meu Jesus. Que ladrão, né? Mas é natural que a ficha não tenha caído. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, o Usain Bolt, né? Saiu correndo, né? E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. A emoção. Jesus ressuscitou. Deixa eu ver isso. Imagina a correria. Imagina a cena. Os dois correndo lá, chegou um primeiro. Ué, cadê Jesus? E aí João 20, 11-15. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. A primeira a ver Jesus ressurreto. Mas não reconheceu. Também imagina, né? Jesus ressuscitou. Ela não reconheceu Jesus. A ficha não caiu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Uma certa ironia, né? Jesus perguntou: quem você está procurando? Eu estou aqui. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei.
Imagina a cena. Ela falando com Jesus, falou, jardineiro, me diz uma coisa, você viu um corpo que estava aqui? Você viu quem tirou ele? Me fala onde ele está, que eu queria cuidar dele. Disse-lhe Jesus, Maria. E aí, a ficha cai. Aí ela percebe o que estava acontecendo. Um choque de 3.000 volts deve ter acontecido, né? Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai. Não é mais o meu Pai, é vosso Pai, é nosso Pai. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera essas coisas. Maria Madalena. Essa é a nossa personagem. Aquela que era possessa de 7 espíritos, que foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. E que passou por isso aqui que eu acabei de ler, por esse relato, um choque de... E ela, imagina você na pele dela contando para os outros. Ele vive. Jesus Cristo está vivo. Essa é Maria Madalena. É isso que a nossa personagem tem a nos ensinar. Que a gente possa ser como ela. Falar que Jesus está vivo. Falar para quem está perdido nesse mundo. Falar para quem não quer saber de Jesus. Falar para quem é inimigo do Evangelho. Jesus Cristo vive. Hoje eu cheguei aqui, eu fiquei muito contente. Nós cantamos Vencedores por Cristo. Os mais saudosistas aí, né? Se eu fosse contar o que de alguém... Não vou assustar vocês com a minha voz. Não vou estragar nossa aula com isso. Mas, meu Deus é real. Meu Deus é real. Olha para a minha vida. Olha para as coisas que eu faço. Meu Deus é real. Essa é a mensagem que nós temos para esse mundo. Jesus não é uma coisa teórica, não é uma coisa... né? Jesus é real. A minha vida era assim, hoje é diferente. Talvez eu nunca tenha sido uma prostituta, mas eu conheço os meus pecados. Eu conheço o que pesa sobre mim. Eu sei onde eu piso na bola. Eu conheço meu temperamento. Eu conheço quem eu sou. Mas Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus. Eu não sei quem você é, eu não sei o seu passado, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você faz. Mas existe um farol, existe uma luz que pode mudar quem você é. E essa luz é Jesus. Essa é a mensagem que a igreja tem para o mundo de hoje. Não tem outra mensagem. E a graça de Jesus pode cobrir qualquer pecado. É sobre isso o Evangelho. É essa mensagem que nós temos que pregar para esse mundo doente. E é por isso que a gente está aqui. Então, nos esforcemos para isso. Isso é o básico, é isso que a gente precisa. Se você não fez o Perspectivas e pode fazer, Deus quer usar você nessa tarefa. E esse curso Perspectivas vai falar isso que eu estou falando para vocês de uma maneira muito mais forte. De uma maneira muito mais rock and roll. De uma maneira muito mais dinamite. E é para isso que a gente está aqui. Pedi para o pastor Waldenberg orar por nós. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu nome por esta aula, que não só abriu os nossos olhos,
mas nos despertou para a tua realidade. Obrigado pelo que o teu Espírito fez em Maria Madalena e pelo que o teu Espírito quer fazer em nós e por nós. Muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus, que esta aula continue na nossa mente, no nosso coração, e que ela nos envolva e nos faça ver aqueles que o Senhor vê e amar aqueles que o Senhor ama. Porque há tantas Marias Madalenas, Zaqueus, há tanta gente fora da nossa realidade que precisa entrar na tua realidade e nós somos os instrumentos que o Senhor irá usar para que isso aconteça. Eis-nos aqui, ó Pai, usa-nos conforme o teu poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje ele disse que desejar ser filho meu e da Luciene, é um sobrinho dela. E está trabalhando comigo e curado. Amém. Graças a Deus, né? Jesus muda vidas hoje. É isso que a gente observa, né? Deus abençoe.